Parágrafo. Você sabe o que é um parágrafo? Como é a estrutura de um parágrafo? Vamos descobrir? O parágrafo é uma unidade textual composta por uma ou mais frases em torno de uma ideia central, ou seja, uma ideia principal. Essa ideia pode vir acompanhada de outras ideias secundárias. Os parágrafos são as maiores partes de um texto. Neste estão as ideias que formam o texto como um todo. São as frases que formamos para compor um texto. O parágrafo pode ser composto de um período simples ou composto. Por exemplo, período simples. Ana sorriu para Ivo. Período composto. Vim, vi, venci. Qual é a diferença? No período simples, só há uma oração, ou seja, um verbo. Já no composto, há duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Resumindo, parágrafo é um mini-texto com começo, meio e fim. O parágrafo atende os textos narrativos e literários de forma diferente. Em obras literárias, você pode encontrar parágrafos de uma linha, mas em textos expositivos ou argumentativos, os parágrafos podem ter várias linhas. Características de um parágrafo. Todo parágrafo tem imagem. Terminou o parágrafo, pontue. Quanto ao número de linhas, não existe uma regra padrão. O ideal é que fosse em torno de 7 a 8 linhas. O parágrafo apresenta uma ideia núcleo, uma ideia principal que será desenvolvida por ideias secundárias. A ideia núcleo é uma parte do parágrafo. Tudo o que vem depois são ideias secundárias, para enfatizar a ideia principal, ou seja, a ideia núcleo. Todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, conhecida como tópico frasal. Tópico frasal, ou seja, a ideia principal. O tópico frasal apresenta a ideia principal feita de um modo objetivo. Tópico frasal é exatamente a ideia principal. O desenvolvimento é o desenrolar do tópico frasal, da ideia principal, acrescentando argumentos e informações às ideias secundárias, que reforçam a ideia principal em discussão. E a conclusão faz uma retomada e reafirma a ideia principal. Pode ter uma solução ou indagação para seguir o texto. Vamos compreender melhor a partir de um exemplo. Viver é mesmo uma ginástica. O coração se contorce para bombear o sangue que, por sua vez, corre o corpo inteiro. A respiração estica e encolhe os pulmões. O aparelho digestivo se dobra e desdobra com o alimento. Tudo na vida animal é movimento. Músculos que se contraem, músculos que se estendem. Graças a cerca de 650 músculos, o homem pode, além de viver, ficar em pé, andar, dançar, falar, piscar os olhos, cair na gargalhada,
prorromper em lágrimas, expressar no rosto suas emoções, escrever e ler este texto. Portanto, o desempenho da musculatura é muito mais forte que mera força bruta. Este parágrafo inicia com uma ideia núcleo, ou seja, uma ideia principal, nosso tópico frasal, que destaquei de vermelho. Viver é mesmo uma ginástica. Em seguida, há um desenvolvimento explicando essa ideia principal, que está destacado de azul. E, finalmente, há uma breve conclusão, que destaquei de rosa. Então, como vocês puderam perceber, um parágrafo é estruturado com começo, meio e fim, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Logo, a paragrafação consiste em paragrafar um texto, ou seja, dividir um texto em parágrafos. Sempre que for escrever seus textos, pense na estrutura de seus parágrafos. A introdução, que é a ideia principal, o desenvolvimento e a conclusão. Boas produções!